Olá, paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós entramos em seu lar para trazer o AD News Team, um programa para lá de especial que reúne adolescentes da Casa do Senhor Jesus para falar sobre temas para lá de especiais. E para começar o primeiro programa de hoje, vamos começar com muito louvor e adoração. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Que bênção que nós possamos ser estes verdadeiros luzeiros, neste mundo tão tenebroso. Mas deixe-me primeiro apresentar aqui os jovens, adolescentes da Casa do Senhor Jesus. A paz do Senhor para vocês. Amém. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro AD News Team. E eu quero também apresentar o nosso querido evangelista Valber Gustavo. Paz do Senhor, ministro. Paz do Senhor, irmão Manassés, aos adolescentes e a todos os telespectadores que estão nos vendo nesse momento. Amém. E o nosso tema de hoje, profissão à luz da Bíblia, Principalmente está aqui essa juventude, esses adolescentes, eu não sei se eles já escolheram a profissão, acho muito difícil nessa altura da vida, pastor? Mas qual a origem do trabalho? Muita gente fala muito mal do trabalho, diz que foi por causa do pecado, que não foi Deus que criou o trabalho, mas qual a origem biblicamente do trabalho, pastor? Olha, irmão Manassés, nós podemos dizer que a origem do trabalho está no próprio Deus, pois a Bíblia nos mostra Deus como sendo um Deus que trabalha. E isso está em toda a Bíblia Sagrada, desde o Antigo até o Novo Testamento. Nós vemos, por exemplo, que Deus criou todas as coisas. Deus estava só na eternidade. Quando eu digo que Ele estava só, o nosso Deus é um Deus que é uno quanto à essência, mas é trino quanto à personalidade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que Ele, enquanto Deus, estava só, Ele, sendo Deus, não estava só, porque sempre houve um relacionamento entre as pessoas da Trindade. Porém, Ele estava na eternidade. É uma dimensão temporal que a nossa mente não consegue alcançar. E aí, em um dado momento, Ele resolve abrir uma lacuna na eternidade, cria o tempo e dentro do tempo Ele cria todas as demais coisas. A Bíblia nos diz que Deus criou os céus e a terra. E Ele criou os céus e tudo o que há nos céus, criou a terra e tudo o que há na terra. E isso, é claro, é um trabalho divino, porque o princípio da criação é um princípio exclusivo da divindade. O homem não cria, ele apenas recria ou ele transforma a partir do que está criado. Deus não, do nada Ele fez todas as coisas que existem e a Bíblia nos diz que Ele levou 6 dias para fazer. Nós cremos que são 6 dias literais e não apenas e não épocas ou eras, como alguns querem sugerir, mas 6 dias literais, e a Bíblia nos diz que ao final do 6º dia, depois que Ele criou todas as coisas, Ele descansou. E Ele descansou de quê? Do trabalho que Ele havia feito. Claro que quando a Bíblia diz que Deus descansou, não é porque Ele estava cansado, fadigado. E a Bíblia, quando diz que Deus descansou, é porque Ele havia completado o seu trabalho. A sua obra estava completada, estava terminada, estava acabada. E aí, ao final do 6º dia, Ele descansa do trabalho que havia feito. Trabalho este, trabalho da criação. E depois disso também nós vemos que Deus não apenas trabalhou para criar, mas Ele trabalha na criação e pela criação, depois de criado, é claro. Porque se a gente dissesse que Deus trabalhou só na criação, criou e deixou,
ao Léo, nós seríamos deístas, que creem que Deus apenas fez todas as coisas, estabeleceu leis para o seu funcionamento e a abandonou. Não. A Bíblia diz que Deus criou, trabalhou para criar e continua trabalhando na criação e pela criação, principalmente por nós que somos os seus servos. A Bíblia diz lá em Isaías 64:4 que nunca se ouviu, nem se viu, nem se percebeu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Jesus confirmou essas palavras. Ele foi criticado pelos escribas e fariseus porque havia operado um milagre num sábado. E aí Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, a origem do trabalho está no próprio Deus. Deus é o criador do trabalho. Agora, há uma diferença, eu não sei se os adolescentes aqui sabem, a diferença entre trabalho e profissão. Só com o dedinho assim, para saber. Alguém sabe a diferença entre trabalho e profissão? Mais ou menos? Nada? Pastor, existe alguma diferença entre trabalho e profissão? Certamente, irmão Manassés. O trabalho a gente poderia dizer que é toda e qualquer atividade, seja manual, física ou intelectual. Então, toda e qualquer atividade, intelectual ou manual, é um trabalho, assim que todos nós que estamos aqui trabalhamos. Já a profissão, eu poderia dizer que é uma atividade com a qual eu me identifico e na qual eu me especializo. Então, por exemplo, todos nós trabalhamos, porém nem todos nós somos profissionais em determinadas áreas. Então, um pintor, por exemplo, ele desenvolve outras atividades além de pintar. Porém, pintar é a sua profissão, porque é a área com a qual ele se identificou e é a área na qual ele se especializou. De forma que todos nós trabalhamos, seja intelectualmente ou manualmente, desde as atividades mais simples, varrer uma casa, né, limpar o quintal, enfim. Mas nem todos têm uma profissão, porque infelizmente nem todos buscam se especializar em uma determinada área com a qual ele se identifica. Ministro, nós vamos abrir aqui para os nossos adolescentes. Já tem a primeira pergunta, que é da Noemi, que é cantora, né, da Casa do Senhor. Você é trabalho ou profissão? Deixa o pastor responder. Qual a sua pergunta, Noemi? A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor Valber. Amém. Nós gostaríamos de saber se o trabalho é uma consequência do pecado. Olha, Noemi, não é, porque a primeira pergunta que o irmão Manassés fez acerca da origem do trabalho. Ora, se a origem do trabalho é o próprio Deus, e Deus é um Deus perfeitamente santo, essencialmente santo, então o trabalho não pode, em hipótese alguma, ser uma consequência do pecado. Até porque quando Deus criou o homem, criou Adão, posteriormente Eva, ele designou no capítulo 2 que Adão ele cuidaria e cultivaria o jardim no qual ele foi plantado, ele foi inserido. E essa ordem foi dada antes da queda. Então, cuidar do jardim foi a primeira profissão, né, que a gente tem notícia, que há registros na Bíblia. E essa ordem foi dada e foi executada, e começou a ser executada por Adão antes mesmo da queda. Só depois, né, no capítulo 3, foi que veio a queda, que veio o pecado. Agora, é claro, o trabalho como algo que causa aflição, que causa desânimo, que causa desinteresse, que causa dores, que traz algum tipo de sofrimento, este sim foi posterior à queda. Porque o que nós entendemos é que como o homem começou a trabalhar antes da queda, e antes da queda não havia sentimentos negativos, não havia sentimentos ruins, não havia emoções ruins, porque a alma não tinha sido contaminada pelo pecado, então trabalhar seria somente um prazer. Jamais causaria dores, jamais causaria aflição, jamais causaria qualquer tipo de angústia. Agora, depois da queda, ainda que para muitos, pelo menos deveria ser assim, trabalhar é um motivo de prazer, um motivo de alegria, mas não é só isso, prazer não é só alegria. Hoje também, por causa da queda, junto com o trabalho vem o desânimo, vem a dor, vem a aflição, vem a angústia, vem às vezes até o estresse, e às vezes até a depressão. E isso sim é consequência do pecado, mas o trabalho em si tem origem em Deus e ele não é consequência do pecado, pelo contrário, ele é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Inclusive, pastor, Deus capacita o homem, porque quando ele criou o homem, ele trouxe os animais
para que o homem pudesse dar nome aos animais. Foi um Exato. trabalhão, né? Isso, com Nomear certeza. os animais. Né? Porque hoje, mesmo tendo milhares de espécies sido extintas, né, e ainda restaram dezenas de milhares de espécies, imagine na época de Adão, quando todas as espécies estavam aí, nenhuma ainda havia sido extinta, porque a extinção veio posteriormente ao pecado. Então ele teve muito trabalho, com certeza, para nomear todos os animais, todas as espécies criadas por Deus, isso não apenas no reino animal, mas no reino vegetal também e, por que não dizer, no reino mineral também. O homem foi quem recebeu de Deus essa incumbência de nomear tudo o que a gente sabe, não é? O que a gente conhece e aquilo que a gente não conhece por já ter entrado em extinção. Nos evangelhos tem o Mateus que era cobrador de impostos, mas aqui tem o Mateus que Sim. quer fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Pois não. Pode ser, pastor. O senhor sabe se existe alguma compatibilidade entre planos pessoais, tipo sonhos da gente, e a fé cristã? Amém, Mateus. Veja só, todos nós eu acho que temos sonhos, temos projetos, temos anelos na nossa vida e não há pecado nenhum nisso. Até porque essa capacidade de sonhar, de projetar, de vislumbrar, ela vem de Deus. Não é? Foi Deus quem nos deu isso, quem colocou isso em nós, porque nós somos pessoas. Não é? E por sermos pessoas, somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é um ser pessoal que transferiu, que comunicou essa pessoalidade para cada um de nós, de forma que, enquanto pessoas, nós temos, dentre outras coisas, sentimentos e inteligência. E os sonhos são mais ou menos isso, os nossos projetos, né? É a junção da nossa inteligência, da nossa capacidade de raciocinar com os nossos sentimentos. Então, vislumbrar, sonhar, projetar alguma coisa para a sua vida, não tem nenhum impedimento bíblico, não há violação de nenhum princípio bíblico nisso. Porém, é preciso que o adolescente da casa do Senhor, o jovem cristão, ele tenha algo em mente, que quem sabe o que é melhor para ele não é ele mesmo, não é ele próprio. Quem sabe o que é melhor para ele é Deus, porque Deus é onisciente. Deus está vendo o agora, o aqui, mas está vendo o depois também, o além. Então, quando a gente vai buscar uma profissão, dentre outras coisas, talvez a principal delas é buscar em Deus a nossa direção. Então, projetar, sonhar, isso é próprio do adolescente, isso é próprio do jovem cristão. Porém, a concretização e a realização desse sonho vai depender de Deus. Então, é bom sempre submeter os seus sonhos, os seus projetos, as suas inclinações, submeter tudo isso ao senhorio de Deus, porque aí Ele vai confirmar ou não aquilo que você está sonhando, aquilo que você está vislumbrando para a sua vida. Então, não há incompatibilidade entre sonhar e a fé cristã e os princípios bíblicos, porém, é sempre bom que esses sonhos estejam submetidos ao senhorio divino, como, por exemplo, os sonhos de José. Os sonhos de José, na realidade, foram sonhos de Deus para José, porque hoje, né, como a gente estuda a palavra de Deus, nós podemos dizer que os sonhos de José estavam inseridos na categoria de revelações de Deus. Então, o que José sonhou em ser um líder, inclusive acima dos seus irmãos, não foi um projeto que ele traçou para ele. Não foi algo que ele escreveu e disse, eu quero ser isso, eu quero um dia governar o Egito. Talvez isso jamais tenha passado na cabeça dele, mas aquilo foi os sonhos que Deus proporcionou a ele, as revelações de Deus para ele, era o projeto de Deus sendo apresentado a ele, era Deus dizendo, eu quero isso aqui para a sua vida. É nisso aqui que eu quero ser glorificado na sua vida. Então, sonhar, vislumbrar é pecado de forma alguma. Porém, devem sempre estar submetidos à vontade e ao senhorio de Deus, porque Ele pode confirmar, e aí vai ser uma maravilha, mas Ele pode negar. E aí a gente vai precisar rasgar os nossos projetos e viver o projeto que Deus traçou para nós. Pastor, aproveitando esse gancho na questão de escolha de profissão, eu queria que o senhor trouxesse também um conselho. A gente tem muitos pais de adolescentes e jovens nos assistindo e às vezes o pai ou a mãe quer se projetar no filho. Eu não fui médica, mas eu vou fazer de tudo para meu filho ser um doutor, ser um médico. Até que ponto isso é saudável, o pai ou a mãe impor uma profissão para o filho? Olha, essa, irmão Manassés, é a parte negativa da interferência dos pais.
Porém, eu creio que os pais têm total jurisdição sobre os seus filhos. Não é no mundo em que prega a insurgência dos filhos, a rebelião dos filhos, a autonomia plena dos filhos em relação aos pais, nós vamos na contramão disso, porque a igreja é a contracultura. A igreja vai de encontro aos parâmetros, aos paradigmas, aos postulados que esse mundo propõe e querem nos impor, tá certo? Então, os pais podem interferir na escolha dos filhos? Sim, porque os pais conhecem os filhos, principalmente quando eles são crianças e adolescentes, mais do que os filhos a si próprios. E eles sabem mais ou menos, as tendências, as inclinações, o que dá certo e o que não dá para o seu filho. Porém, os pais precisam estar sensíveis à vocação, à aptidão que cada um desses filhos tem. Porque eu creio, irmão Manassés e adolescentes aqui, que nós temos vocações dadas por Deus, aptidões naturais, áreas nas quais a gente se destaca. Não porque a gente fez algum curso, não porque a gente se especializou, mas é porque aquilo é uma habilidade inata, aquilo é algo que Deus colocou em nós. Então, se eu começo a desenvolver essa vocação, essa habilidade, os pais serão sensíveis, ou devem ser sensíveis, e dizerem, não, é nisso aqui que meu filho é bom, porque foi isso aqui que Deus projetou para ele, foi essa habilidade que Deus colocou nele, e é através dessa habilidade que Deus quer ser glorificado na vida dele. Então, eu acho que os pais devem acompanhar essa vocação dada por Deus nos filhos e, é claro, não imporem ou fazerem autoprojeções no filho, porque nós somos indivíduos, nós somos seres inéditos, irrepetíveis, únicos. Então, pode ser que o pai tenha uma vocação para ser médico e o filho vocação para ser um militar. E aí o pai precisa estar atento, precisa estar sensível para saber que é naquela vocação que Deus quer ser glorificado na vida do seu filho. Mas, por outro lado, se ele perceber que o filho está se desencaminhando na vida, então ele tem total autoridade e autorização divina para interferir e não permitir que o seu filho se desencaminhe na vida, inclusive no âmbito profissional. Querendo ou não, os filhos se espelham, os pais são referência. Eu lembro até um acontecimento até engraçado. Meu filho tem 8 anos, ele era menorzinho. Sim. E eu sempre trazia ele aqui na Rede Brasil, nós fazemos um programa no rádio. Ele dizia, eu quero ser igual ao senhor, que o seu trabalho é muito fácil, é só sentar e falar. Eu dei olha para ele, pensei que era um elogio, ele veio com essa. Mas os pais são a referência, Às vezes o filho quer se espelhar no pai, quer seguir a profissão do pai. E pode ser que ele de fato seja um futuro radialista, um futuro apresentador de TV, mas pode ser que não, ele ainda é muito criança. Ele vai descobrir, ele vai se descobrir, o seu lado vocacional, e o senhor também, enquanto pai, vai perceber isso nele. E se perceber que ele não tem vocação para isso, o senhor não vai permitir que ele siga essa, porque sabe que ele não vai prosperar. Porque a gente só é bom no que faz se a gente gosta do que faz, se a gente tem aptidão para fazer o que a gente faz. Quem está com muita vontade de fazer uma pergunta agora é a Jamile. Paz do Senhor, pastor. Amém. A partir de que idade nós, como os adolescentes, devemos pensar na nossa profissão? Olha, Jamile, isso varia muito, de pessoa para pessoa. Há crianças que são extremamente bem resolvidas quanto à sua profissão. Eu soube de um caso da filha de um determinado pastor, que ela desde cedo ela desenhava foguetes, E ela dizia que ela queria ser uma astronauta, ainda que seja uma profissão extremamente difícil, extremamente concorrida, e pouquíssimos conseguem chegar a esse patamar. Mas aí o tempo passou e ela sempre se inclinou para essa área. Inclusive no colégio, as disciplinas em que ela se destacavam eram aquelas que diziam respeito a essa atividade, principalmente a área de física e matemática. E ela terminou o ensino médio antes do tempo, fez a graduação, e a graduação deveria durar 5 anos, parece que ela terminou em 3 anos. O mestrado era para ser em 2 anos, ela terminou em 1. O doutorado era para ser em 4, ela terminou em 2. E ela está trabalhando nessa área de pesquisas espaciais. E pode ser que ela seja. Mas veja, no caso dela, ela começou e ela já estava bem resolvida como criança. Há outros que demoram um pouco mais. Há outros que chegam já no 3º ano do ensino médio e ainda não sabem que profissão seguir
qual área de vestibular ele vai prestar, não é? Para fazer o Enem, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. E aos indecisos, a gente recomenda que procure ajuda dos mais experientes, inclusive fazer testes vocacionais. Há muitos testes vocacionais aí que são bastante eficientes e eles podem ajudar bastante a identificar em que área da vida você deve se encaminhar, certo? Mas é complicado, né, pastor? Não é? Escolher a profissão é complicado. Nós vamos aproveitar, agora nós vamos a um breve intervalo, mas antes tem mais louvor. Coisa boa é adorar o Senhor Jesus e agradecer a Ele por essa juventude, esses adolescentes empenhados na obra, na casa do Senhor Jesus e vão louvar a Deus neste momento. Louve com eles. Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. Quero ser um instrumento usado em tuas mãos. Quero ser uma árvore para frutos produzir. Quero ser o sal da terra e a luz para iluminar. Quero ver libertação atuar neste lugar. Então começa na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, vem atuar como um vaso, quebra e molda. Sou teu servo, eis-me aqui, Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que bênção! Estamos de volta com Adenews Team, um programa pra lá de especial e trazendo como tema de hoje a profissão à luz da Bíblia, tá bom? E hoje estamos recebendo o evangelista Valber Gustavo e essa juventude, né, maravilhosa que adora o Senhor Jesus neste momento. E nós já temos pergunta. Quem é que vai fazer a próxima pergunta? É a nossa irmã? Lídia. Pai do Senhor, pastor, Amém. eu gostaria de saber se nós podemos encontrar profissionais bem-sucedidos na palavra de Deus. Com certeza, Lídia. Nós temos vários exemplos, né? Somente citando alguns, nós poderíamos citar o caso de Moisés. Moisés se tornou um grande legislador, inclusive, ainda hoje, quando se estuda o direito, se estuda também o direito mosaico, não é? Porque o Código de Leis de Israel permanece praticamente o mesmo até os dias de hoje, porque aquela lei foi dada pelo próprio Deus, no cume do Monte Sinai, a Moisés. Então Moisés era um legislador. Moisés também poderíamos dizer que foi um cientista, porque os seus 40 primeiros anos foram vividos lá no Egito. E o Egito era uma referência, não é, no que dizia respeito às ciências daquela época. Nós temos outros casos, como por exemplo Bezalel e Aholiabe, que foram artífices, foram grandes escultores, e claro que eles tinham já essa vocação, porque Deus os designou para este ofício, mas eles receberam uma capacitação divina especial, porque eles iriam tratar dos utensílios do tabernáculo. É interessante que eles entendiam de uma tal maneira que Moisés falava e parece que o formato vinha na mente deles. Eles sabiam exatamente o que fazer
e como fazer para que aqueles objetos, aqueles utensílios ficassem de acordo com o que estava na mente de Deus. E o que estava na mente de Deus foi transmitido a Moisés e retransmitido a eles, e eles eram profissionais excelentes. Nós temos outros casos, como por exemplo Daniel. Daniel foi um estadista e ele foi preparado para isso, porque ainda muito jovem, certamente um adolescente, chegou na Babilônia e fez o curso superior ali da Babilônia, que durou 3 anos. Então, durante 3 anos, ele estudou nas universidades babilônicas, ao fim dos quais, dos 3 anos, ele fez uma prova, ele fez uma espécie de sabatina. Aí a Bíblia nos diz que o desempenho dele foi tão formidável na academia, que ele foi achado 10 vezes mais sábio do que todos os seus concorrentes. Eu abro aqui um parênteses, viu, irmão Manassés e adolescentes aqui presentes, os telespectadores que estão em casa, para dizer que eu creio muito em algo que eu encontro respaldo nas Escrituras. É que a mente de um adolescente cristão, a mente de um jovem cristão é diferenciada, é superior à capacidade de raciocinar de um adolescente que não serve a Deus, que não teme a Deus. Porque a mente de um adolescente cristão está ungida pelo Espírito Santo, está ungida por Deus, tem ação divina e Deus é onisciente. Por isso que Daniel disse que é dele que vem, ele dá ciência aos sábios e sabedoria, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então eu creio muito nisso, que se um adolescente cristão se dedicar, o desempenho dele, tanto na área técnica, na área profissional, na área acadêmica, vai ser um desempenho superior ao dos demais, principalmente se esses demais forem ímpios, certo? Então, Daniel foi um estadista, preparado para isso nas universidades babilônicas do seu tempo. Nós temos Mateus, que era um cobrador de impostos, que poderia ser considerado um auditor fiscal nos dias de hoje. Nós temos Lucas, que era o médico amado. Agora é interessante, ele estudou, era médico, mas em determinado momento ele teve que abrir mão da sua profissão para viver integralmente a obra de Deus. Aí eu posso dizer que Lucas não apenas era médico, mas observando o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, a gente pode dizer que Lucas era também um historiador, pela riqueza de detalhes históricos, geográficos, de lugares, de personagens, de autoridades que ele tem, que ele deixa registrado tanto no livro, no Evangelho, como também no livro de Atos. Nós temos Paulo, que era um acadêmico, era um doutor, formado nas universidades gregas da época e também, é claro, criado aos pés de Gamaliel, sendo um doutor da lei também. Então nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que exerceram determinadas profissões com uma coisa em comum. Em todas essas profissões, o nome do Senhor foi glorificado. Por isso que o adolescente tem que estar atento. E em oração, expor isso para o Senhor. Dizer, Senhor, eu quero viver o teu projeto e quero que o teu nome seja glorificado na profissão que eu vier a exercer. Pastor, tem mais uma pergunta aqui do Mateus, está aqui do meu lado. Tem uma pergunta, Mateus? A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Eu queria saber que conselhos os adolescentes precisam ouvir antes de escolher a sua profissão. Veja só, Mateus, eu acredito que a primeira instância é o próprio Deus. Então, em oração, Deus vai progressivamente se revelando a cada um de nós. E Ele vai se revelando e revelando o seu projeto em todos os âmbitos da nossa vida. No âmbito espiritual, primeiramente espiritual, no âmbito social, no âmbito familiar, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Então, em primeiro lugar, consultar o próprio Deus em oração. Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres para mim? Qual é a profissão que tu sabes que eu tenho mais habilidade para exercer e que o Teu nome será glorificado através dela? Então, buscar a Deus em oração, buscar o conselho divino. Em segundo lugar, os conselhos dos pais, porque, como disse, se os pais tiverem essa maturidade, essa isenção de não quererem, como disse o irmão Manassés, se projetar nos filhos e, quem sabe, usarem os filhos até como um mecanismo de compensação. Porque eu não consegui ser, o meu filho vai ser, porque eu não consegui ser, a minha filha
vai ser, e às vezes não é isso que Deus quer para ela, não é isso que Deus quer para ele, não é? Então, se os pais tiverem isso, né, eles devem ser consultados. Eles sempre devem ser consultados, não é? Mas é bom que os pais estejam ouvindo isso também e tenham essa maturidade. Então, ouvir os pais. E, em terceiro lugar, ouvir os professores, desde que se perceba nesses professores essa maturidade, não é? As boas intenções de quererem o nosso bem-estar, o nosso progresso, a nossa prosperidade. Os professores também devem ser consultados, os profissionais da área devem ser consultados e, como eu disse aqui no bloco anterior, não é, também buscar, quem sabe até fazer testes vocacionais, porque eles vão direcionar. Às vezes a pessoa pensa que vai para a área de humanas, quando na realidade a habilidade maior dela é a área de saúde. Às vezes pensa que vai para a área de saúde, mas a habilidade maior dela é exatas. Eu conheci casos assim, pessoas que estavam na área de exatas, que se formaram, e por sinal, num instituto extremamente conceituado na área de exatas, que é o ITA, e depois que se formou no ITA, né, que é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, ele, enquanto fazia o curso, percebeu essa dificuldade e descobriu a vocação para o direito. Então ele concluiu o curso para agradar os seus pais, e aí depois de concluir o curso, né, ele prestou concurso, ou seja, prestou vestibular para direito, fez o mestrado, se tornou um professor universitário e um grande advogado, né? Então, no caso dele, ele não servia a Deus, mas descobriu isso tarde, né? Então, o adolescente, para evitar esse tipo de expediente, consulta a Deus, consulta os pais, consulta professores, consulta profissionais adequados para essa área, certo? Tem mais uma pergunta de um adolescente, agora é o Silvio, está aqui na minha frente. Silvio, fique à vontade. Isso. Pai do Senhor Evangelista. Pai do Senhor. Qual conselho o senhor poderia dar para aquelas pessoas que muitas vezes entram num curso, acabam desistindo, entram em outro e ficam naquela indecisão, ou que muitas vezes sabe qual é o seu objetivo, sabe o que querem, mas acabam não conseguindo passar no vestibular de primeira, ou acaba acontecendo alguma outra coisa que acaba atrapalhando? Qual conselho o senhor poderia dar para essas pessoas? Pois não. Essa questão de tentar e não conseguir, a gente dá o conselho da perseverança, que por sinal é um dos frutos do Espírito Santo. Claro que aquela perseverança diz respeito a uma perseverança espiritual, mas é claro, o Espírito Santo que gera em nós a perseverança espiritual para a nossa vida, para a nossa carreira espiritual, ele também gera para a nossa vida profissional. É isso, porque ele vai trabalhar o nosso caráter nesse aspecto. E aí nós temos vários exemplos. Eu lembro que o pastor Ezequias Soares, que nós aqui em Pernambuco conhecemos muito bem, é muito amigo do nosso pastor presidente, o nosso pastor Ailton José Alves, ele é reconhecido, não apenas no Brasil, mas até internacionalmente, como um dos grandes teólogos da atualidade. Ele é um verdadeiro erudito, um grande erudito, mas ele sempre nos diz que os primeiros vestibulares que ele prestou, ele foi reprovado. Mas ele não desistiu do seu objetivo, ele perseverou. Por quê? Porque ele tinha clareza daquilo que ele haveria de cursar, porque Deus já havia transmitido isso a ele, já havia revelado isso a ele. Então ele perseverou e por fim ele passou. Passou e hoje ele é quem ele é. Então nós aconselhamos que persevere. Agora persevere desde que tenha clareza do projeto de Deus para a sua vida, não é? Eu também tenho outros exemplos, poderia citar outros exemplos conhecidos. Eu conheço uma médica, ela serve a Deus também, que ela, uma pessoa de classe muito pobre, de uma família assim bastante humilde, e ela tinha um sonho de ser médica. Ela sentia essa vocação desde cedo. E ela prestou vestibular 3 vezes, para só então ser aprovada. Inclusive ela conseguiu passar primeiro em um curso de fisioterapia e começou a cursar. E na metade desse curso, ela mais uma vez prestou vestibular para medicina e aí ela passou. Porque ela estava fazendo um curso para ter um curso superior, mas ela sempre soube o que ela queria ser. Ela sempre quis ser médica. E ela perseverou, orou ao Senhor, se esforçou, não é? Porque já dizia
um grande cientista, que um gênio se faz de 90% de transpiração e apenas 10% de inspiração. Então é esforço mesmo, é separar tempo, é dedicar tempo, é estudar para alcançar os seus objetivos. Então, em primeiro lugar, tem que perseverar, tem que se dedicar, desde que se tenha clareza do que Deus quer para a sua vida. E as pessoas indecisas são indecisas porque não buscaram em Deus essa resposta, não buscaram em Deus essa revelação, não buscaram, quem sabe, nos seus pais os conselhos devidos, não buscaram nos seus mestres, né, nos seus professores os conselhos. Então, essas pessoas que ficam migrando de um curso para o outro, eu acho que convém que elas parem, que elas busquem a convicção daquilo que elas querem e aí sim recomecem algum curso no qual elas tenham essa clareza, essa certeza, essa convicção, porque sem sombra de dúvida, elas tendo essa convicção, elas perseverarão até o fim. Benção. Então vamos adorar o Senhor Jesus, né? Talvez esteja na cabeça de alguém essa confusão, vou ser o quê? Qual vai ser minha profissão? Então é melhor parar um pouquinho e cantar para Jesus, que Ele manda a luz para a gente, né? Vamos ouvir mais um louvor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei,
glória a Deus, que bênção. Estamos hoje falando sobre profissão à luz da palavra de Deus, ouvindo aqui os conselhos do evangelista Valber Gustavo, os adolescentes tirando aqui suas dúvidas. Mas eu queria fazer uma enquete aqui para vocês, pode ser? Quem já pensou numa profissão aqui? Todo mundo. Quem já mudou? Todo mundo. É uma confusão, pastor. Né? A gente pensa no... quais os critérios que a gente deve pensar primeiro? É no salário? É pecado primeiro pensar, vou ganhar muito nessa profissão? Ou realização pessoal mesmo? Eu acho bonito, que o que eu ouvi de conselho dizendo, olha, não vai ser radialista porque não ganha dinheiro. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e me sinto muito feliz, principalmente estar aqui, né, levando a palavra de Deus. A gente deve pensar primeiro o quê, pastor? Como eu disse, vejo que são perguntas que, de certa forma, têm uma interligação entre si. Quando nós buscamos em Deus esse conselho, essa orientação, Ele vai nos orientar. Uma vez que Ele nos orientar e nós abraçarmos esse projeto dEle, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E Ele nos sustentará naquilo em que Ele nos vocacionou. Como o senhor disse aí, ouviu palavras até contrárias, né, negativas, de que não adiantava ser radialista porque não daria dinheiro. Aí eu lhe pergunto, me permita, há quanto tempo o senhor é radialista? 10 anos. 10 anos. E a prova é que é possível se sustentar sendo radialista, que o senhor está aqui há 10 anos. Então, a gente só vai ser bom no que faz se a gente gostar do que faz. E não é necessariamente quando a gente gosta que a gente vai ser bem remunerado. Eu acho que a gente não deve olhar primeiramente para a questão salarial. Eu acho que é uma mistura dos dois, né? Tanto a questão salarial vai importar sim, porque o trabalhador é digno do seu salário. Algum sustento eu terei que ter, mas primeiramente para essa questão do conselho divino e para a minha vocação. Se eu vou ser realizado fazendo aquilo. Como eu disse aqui, citei um caso de uma pessoa que era da área de exatas e seria extremamente bem remunerada por aquela carreira que ela havia abraçado, mas resolveu abraçar outra carreira. E por coincidência, nesse caso, ele também terminou sendo bastante bem remunerado, mas poderia não sê-lo. Então, eu acho que o salário não pode ser o fator determinante. O mínimo a gente precisa ter para nos sustentarmos, para prover as nossas necessidades, as necessidades da nossa família. Mas jamais o salário pode ser fator determinante ou prioritário na escolha de uma profissão, porque nada paga alguém que está realizado na sua profissão. E também alguém que não está realizado, que está frustrado, não tem dinheiro que tire ele dessa frustração, que tire essa frustração de dentro dele. Então, é abraçar aquilo em que eu sou vocacionado por Deus para fazer, independente da questão salarial. Se bem que o sábio Salomão ele tem uma frase que é extraordinária, né? Ele diz assim, vês tu um perito no que faz, pois ele estará diante dos reis. Ou seja, alguém que é muito bom em uma determinada área, ele cedo ou mais tarde vai ser bem remunerado pelo que ele faz. Seja a profissão qual for, desde as mais simples às mais complexas, mesmo nas mais simples, se ele for muito bom no que ele faz, ele vai ser requisitado pelos grandes, ele vai ser requisitado pelos ricos deste mundo para fazer aquilo que ele faz tão bem. Então, primeiro, saber de Deus, depois, claro, abraçar aquilo em que eu sou vocacionado, para depois pensar em salário. Agora, a luta, principalmente dos jovens no Brasil, é passar numa faculdade, numa universidade, né? E a gente também sabe que lá é um campo minado, né, pastor? Com certeza. Tem que ter muito cuidado com isso, porque pede oração na igreja, vai para circo de oração, passa a noite todinha orando, aí depois que chega na universidade começa a esquecer dos antigos marcos, dos conselhos que o Senhor deu, que o nosso pastor deu. É um perigo, né, também entrar na universidade hoje. Pois é, irmão Manassés. Infelizmente, não é de agora, mas é de um passado recente. As universidades terminaram se tornando um ambiente muito hostil à fé cristã, muito hostil à moralidade cristã. Isso porque, infelizmente, os ciclos acadêmicos terminaram sendo dominados por supostos intelectuais de esquerda, que abraçaram aí o comunismo,
o socialismo e o chamado marxismo cultural, que se não dá para tomar o poder pela luta armada, né, da classe burguesa contra, ou seja, o proletariado contra os burgueses, então vamos tomar o poder, dizem eles, pela cultura. Então, eles dominam os ciclos acadêmicos, a grande mídia, não é isso? A esfera política também. E, infelizmente, a maioria das nossas universidades, principalmente as públicas, estão aparelhadas. Como eles têm essa mentalidade mais voltada para o comunismo, para o socialismo, os valores que eles defendem são os valores anticristãos. Então, eles defendem uma série de posicionamentos, de comportamentos, de ideais que se chocam frontalmente com a nossa fé cristã, com a palavra de Deus. E aí o adolescente, porque hoje nós temos adolescentes já no mundo universitário, eles chegam lá, se deparam com esse tipo de ensinamento, que não são apenas ensinamentos que são propostos, mas são impostos, literalmente. O que é feito hoje, em boa parte das nossas universidades, é a chamada doutrinação ideológica. E infelizmente, esse viés ideológico tem dominado e, às vezes, até os nossos jovens, os nossos adolescentes são perseguidos caso se posicionem contrariamente a eles, a esses posicionamentos. Então, infelizmente, as universidades se tornaram esse ambiente hostil à fé cristã. Agora, é claro, não é impossível entrar numa universidade sendo um cristão conservador, é isso, zeloso de Deus, da sua palavra, dos valores de Deus, dos princípios de Deus, e continuar sendo cristão e sair até ainda mais crente do que entrou. Não é impossível. E nós temos exemplos na Bíblia Sagrada. Porque Moisés passou 40 anos no ambiente egípcio, inclusive das academias egípcias. E foi quem foi. Talvez um dos homens mais íntimos de Deus de todos os tempos, não apenas das páginas sagradas. Nós temos o próprio Daniel, que estudou na Babilônia. A Babilônia até hoje é símbolo de imoralidade, de tudo aquilo que se levanta contra os princípios de Deus. E a gente vê o grau de comunhão e de santidade de que desfrutou Daniel. Nós vemos inúmeras visões e revelações dadas por Deus a ele. Então, a mesma coisa para o jovem cristão hoje. Não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados além do que possais suportar. Mas juntamente com a tentação dará também o escape. Então, uma vez eu vi o nosso pastor presidente dizendo algo interessante, que quando um adolescente, um jovem, passasse no vestibular, no primeiro dia de aula, quando ele estivesse diante do portal da universidade, ele deveria recitar Daniel 1:8. Ou seja, ele resolver não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que seria servido ali dentro. Ele recitaria Daniel 1:8, claro, recitando, vivendo, disposto a cumprir Daniel 1:8, e aí entraria para poder cursar aquele curso superior. Então é preciso ter cuidado, é preciso ter firmeza em Deus, viver uma vida de oração, viver uma vida de constante meditação nas Escrituras Sagradas. Interessante que eu ouvi recentemente, já tinha lido algo a respeito, mas ouvi novamente recentemente, de um homem chamado George Miller. E o biógrafo dele diz que ele leu a Bíblia toda mais de 200 vezes. Alguns acham que ele leu cerca de 240 vezes. E dessas 240 vezes que ele leu a Bíblia, cerca de 100 delas foi de joelhos. Então, dificilmente um adolescente que tem por hábito ler a Bíblia de joelhos, ele vai se desviar diante das hostilidades, das ofertas, das sugestões, das imposições que acontecem lá no ambiente universitário. Ele vai entrar crente e vai sair ainda mais crente e, quem sabe, ganhando outras vidas para ser crentes também. E é possível até que ganhe seus próprios professores. O que aconteceu com o Daniel, ele mudou a lei, daquele lugar, mudou a culinária, mudou tudo, por causa de um jovem de 17 anos, pastor? Exatamente. O João Vitor tem uma pergunta aqui para o pastor. Senhor pastor. Amém. Quais seriam os tipos de profissões que glorificam o nome do Senhor e quais que não glorificam? Veja só, João, as profissões que glorificam a Deus, todas aquelas cujo desempenho
não fere os princípios da palavra de Deus. E as que não glorificam a Deus, todas aquelas cujo desempenho, desenvolvimento, ferem os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, ser um lutador, se é que isso pode ser considerado uma profissão, é algo que fere frontalmente os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. O nosso corpo é templo e é morada do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, ele não deve ser exposto. A nudez desse corpo não deve ser exposta. E geralmente um lutador, principalmente dependendo da modalidade, ele vai expor o seu corpo. E a gente entende, à luz da Bíblia, que nudez não é apenas a ausência completa de roupas, mas é pouca roupa. Expor-se, não é, com pouca roupa também é expor a nudez, e isso é pecado diante de Deus. Em segundo lugar, sendo o nosso corpo templo e morada do Espírito Santo, ele não pode ser desfeito, ele não pode ser agredido, ele não pode ser machucado, ele não pode ser violentado. E é isso que acontece, né, no desenvolvimento, né, dessa profissão, poderíamos dizer assim. Há um espancamento mútuo, me permita dizer, uma verdadeira selvageria. E é claro que Deus não aprova esse tipo de expediente. Dentre outras profissões, como disse, se desenvolver aquela profissão, implicar em práticas que firam os princípios da palavra de Deus, então ela deve ser descartada, por mais bem remunerada que seja. Por exemplo, essa questão de lutar mesmo, o que é que remunera essas pessoas? Todo um mercado de apostas. É isso. E muitas vezes a origem desse dinheiro é uma origem totalmente ilícita. E às vezes até esse mercado serve como lavagem de dinheiro ilícito. Então, se numa profissão eu precisar fazer algo ou falar algo que vai de encontro à vontade de Deus, aí eu tenho que me lembrar que eu sou crente. E o crente tem uma cruz. E cruz fala de renúncia. E eu vou precisar renunciar. Ainda que eu tenha que ir de encontro a tudo e a todos. Maior é Deus, melhor é Deus. Melhor é a minha comunhão com Deus. Maior tem que ser o meu amor por Deus do que por aquela atividade que vai ser uma atividade ilícita à luz da Bíblia. Então, se na minha profissão, desde profissões simples a profissões mais complexas, bem remuneradas, eu não firo com as minhas palavras, com as minhas ações, com o meu comportamento que está escrito na palavra de Deus, que está estabelecido por Deus na palavra de Deus, então eu posso desenvolver. Mas se eu firo, se eu vou de encontro, se eu desobedeço, se eu transgrido, então eu preciso renunciar, eu preciso descartar por amor a Deus e com o objetivo maior de não perder o céu, de um dia poder chegar no céu. Benção. Temos agora a Brenda, que quer fazer uma pergunta. Cantora, vai fazer uma pergunta. Pai do Senhor, pastor. Amém. Qual conselho o Senhor daria para os jovens que ainda não descobriram a sua vocação? Orarem a Deus. Orarem ao Deus do céu, ao Deus que trabalha. De trabalho ele entende, porque ele trabalha desde a eternidade, continua trabalhando e sempre trabalhará por cada um de nós, principalmente pelos seus filhos, pelos seus servos. Então, buscar em Deus. E quanto antes fizerem isso, Brenda, melhor, porque não vão ser aí vitimados por essa indecisão, ao ponto de chegar no terceiro ano do ensino médio e não saber qual profissão seguir, em que área vai prestar vestibular, e às vezes prestar vestibular aleatoriamente, entrar num curso aleatoriamente, e aí descobrir lá que não era aquilo que ele queria. É perda de tempo, não é? E o tempo não para e nem volta. Talvez vocês sejam muito novos para descobrir ou para perceber o valor e a importância que tem a questão do tempo, de remir o tempo. Mas isso é um prejuízo muito grande. Alguém fazer um curso e aí perder 2, 3, 4, 5 anos da sua vida para descobrir que não era aquilo. E aí ele vai para um outro curso que vai durar mais 4 ou 5 anos de sua vida. Então, etapas da sua vida serão queimadas, serão prejudicadas, serão comprometidas por conta dessa indecisão. Então, quanto antes buscar em Deus, nos pais, nos profissionais, o direcionamento profissional, melhor. Porque aí você já vai ter um encaminhamento na vida desde cedo e vai ter tudo para ser um profissional extremamente competente, a desenvolver com excelência aquilo para o que você se propôs a fazer.
Que bênção. Vá guardando aí esses conselhos, você adolescente, você jovem, guarde no seu coração e coloque em prática. Nós vamos ouvir mais um louvor para a glória de Deus. Os adolescentes aqui vão adorar o Senhor Jesus. Vamos adorar juntos. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Que bênção e que mensagem para nós, né? Os planos de Deus são maiores do que os nossos, né? Glória a Deus por isso. Nós chegamos ao final, tudo que é bom acaba logo, não é verdade? Queremos agradecer a Deus pela vida do ministro Valber Gustavo e fique à vontade para suas considerações. Amém, irmão Manassés. Agradeço a Deus, não é, em primeiro lugar, pela salvação da nossa alma e por essa oportunidade de estar aqui com vocês, gravando esse programa. Agradecemos ao nosso querido pastor presidente, o nosso pastor Ailton José Alves, que é um pai, não é, para todos nós, principalmente para esses adolescentes que estão aí, ovelhas do seu rebanho. E agradecemos a todos vocês, né, pela gentileza e por esse ambiente tão agradável, né, que vocês proporcionaram estar aqui junto com vocês. A gente se sente até um pouco mais jovem, né, junto desses jovens. Deus abençoe vocês. Amém. Agradecendo aqui aos adolescentes, que Deus abençoe vocês. Nosso muito obrigado. E você de casa também, o nosso muito obrigado por nos acompanhar, tanto na TV quanto nas redes sociais, Rede Brasil Oficial. Amanhã tem mais. E sabe qual é o tema de amanhã? Santidade não saiu de moda. Glória a Deus. Então, até amanhã. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos louvar? Vamos louvar? Terminar louvando ao Senhor Jesus com o hino?